Por que um tear antigo revela mais sobre uma sociedade do que um castelo? Pensa comigo. O castelo mostra quem mandava, quem tinha o poder militar. Já o tear mostra quem trabalhava, quem criava, quem tecia as relações sociais daquela sociedade, daquela época. Fica comigo que nós vamos desenrolar esse fio nesse vídeo de hoje. Eu sou a Vera Felipe e neste canal eu falo sobre têxteis sob a ótica da tecnologia, da cultura e do patrimônio. Vamos começar pelo castelo. Ele nos conta quem tinha o poder político e militar, quem controlava o território, quem controlava também a riqueza das elites, as pedras preciosas, as joias, as armas. Mas isso é só 1% da história. Ele não mostra como as pessoas comuns viviam, quem sustentava a economia de verdade, a relação do dia a dia familiar, do trabalho, do comércio e quem realmente construía essa sociedade. Agora, olha o tear. Olha o que ele nos revela. Primeiro, a divisão do trabalho real. Em quase todas as sociedades antigas, eram as mulheres que dominavam essas práticas e tecelagens, essas atividades junto ao tear. Com exceção de algumas sociedades, principalmente em países do continente africano, onde é o homem que tece. E a mulher muitas vezes não chega nem perto do tear. Mas independente dessa questão, tá? O tear mostra, né, muito, essa atividade de tecer mostra muito sobre a organização familiar, o tempo dedicado a essa tarefa, a presença de autonomia ou não, questões ligadas à crença, à mitologia. Um segundo ponto diz respeito à economia das pessoas comuns. Teares de uso em grupos nômades ou comunidades agrárias básicas utilizavam teares geralmente mais rudimentares, construídos com recursos que eles tinham ali por perto. Enquanto que os teares, às vezes mais complexos, eram utilizados onde se demandava uma produção, uma quantidade muito maior de tecido e também onde o comércio era muito mais desenvolvido, outra vez mais forte, né, demandando essa maior quantidade de tecidos. Além disso, tem as atividades de especializações de atividades que estavam ligadas a essa prática de fazer em torno ao tear, como, por exemplo, o tingimento dos fios e das fibras. E no que diz respeito a fios e fibras, temos também, em algum caso, situações onde eram necessárias o plantio, a colheita, como é o caso do algodão e do linho, e também, logicamente, todo o processo de fiação que envolve essas fibras, ou também no caso de fibras oriundas de pelos de animais, era necessário se fazer uma tosquia. E é claro que, independente de plantio ou de tosquia, havia depois um trabalho todo de processamento de fiação. Então, temos aqui mais um ponto a favor do tear em relação aos castelos. Um terceiro tópico diz respeito à tecnologia sem a necessidade de uma escrita. Estou falando aqui exatamente assim das tapeçarias. É claro que quem encomendava e quem pagava pelas tapeçarias eram as pessoas que tinham muito dinheiro, né? Mas o domínio das técnicas não era delas. E como exemplo temos a tapeçaria de Baiex, que narra uma história de conquista e que tinha também esse objetivo de contar essa história para o povo. E por último, algumas questões ligadas à identidade cultural. Em muitas sociedades, padrões, motivos, cores, materiais eram usados e nos dão pistas, né, sobre as etnias, alguns aspectos ligados à religião e a hierarquia social real de quem usava e quem não usava determinados tecidos. Então, cada tipo dos que eu mencionei aqui fala sobre inovação e também do conhecimento acumulado sobre os teares e sobre o processo de tecer.
E vamos para outros exemplos práticos. Por exemplo, os maias e os astecas tinham deusas tecelãs, ou seja, a tecelagem nesses grupos era geralmente feminina e eram elas que sustentavam a economias inteiras. O tear ele revelou organizações sociais que muitas muralhas de pedra nunca vão nos mostrar. E na Europa, as mulheres controlavam boa parte dessa produção dos tecidos, para lá de 70% em algumas cidades. Então, a economia vinha do tear, não só da espada do rei. A Rota da Seda, foram encontrados teares chineses muito antes de mapas confirmarem essas rotas. Então, o tear ele foi mais confiável que alguns pergaminhos. Então, por que o tear revela mais? Porque mostra a vida de 99% das pessoas. O castelo é propaganda de poder. O tear é o diário silencioso de um cotidiano. Cada ligamento, cada torção de um fio conta mais história humana que muralhas de pedra. É uma reflexão interessante, não é? Mas, gente, quem me conhece sabe que eu sou uma deslumbrada, uma apaixonada por castelos. Então, esse vídeo não é uma crítica aos castelos, é só uma reflexão. E é uma pena, né, que poucos conhecem o poder e a importância dos teares e dessa atividade de tecer na história da humanidade. Mas eu estou aqui para trazer um pouco desse conhecimento e facilitar um pouco o entendimento de algumas questões. Então, esse foi o primeiro vídeo de uma playlist chamada Fio Solto. Nessa playlist, eu vou trazer algumas reflexões, algumas curiosidades, respostas a perguntas. Então, você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários que eu vou ler com atenção. Então, para quem não é inscrito no canal, fica aqui o convite e também, né, um convite para compartilhar essas pessoas com quem ama história e principalmente histórias ligadas aos têxteis. E até o próximo fio, então. Tchauzinho!